Olá, meus caros. Estamos de volta aqui com nossa aula de improbidade administrativa com as alterações trazidas pela Lei 14.230. Na última aula, estávamos falando sobre a indisponibilidade de bens, tema que vai chover em prova, tanto objetiva quanto na subjetiva. E um outro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: a indisponibilidade deve recair preferencialmente sobre imóveis, móveis, ações e, em último caso, bloqueio de ativos financeiros. Isso aí está previsto na Lei de Probidade com alteração da Lei 14.230. O legislador quis assegurar o sustento, a dignidade do réu, daquele réu ali acusado de uma indisponibilidade. Então, em regra, a indisponibilidade deve recair, como eu falei, sobre imóveis, bens móveis, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades, pedras, metais e, em última análise, o bloqueio de ativos financeiros. O seu examinador vai inverter essa ordem, dizer que o bloqueio é a prioridade e não é, ok? É vedada a indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, aplicações financeiras ou conta corrente, uma previsão que já está no CPC e foi reproduzida aqui. Outro tema bastante importante é em relação à vedação, à decretação de indisponibilidade de bem de família, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Aqui também é uma grande alteração de entendimento do STJ, que dizia que era possível a penhora do bem de família. Agora, a regra é que não haja o bem de família, ele é a proteção da dignidade, do direito à moradia daquela pessoa, daquele réu. Excepcionalmente, pode ser provado se o Ministério Público provar que o bem de família ele foi adquirido com recursos da improbidade, ok? Dando seguimento aqui, não é possível a indisponibilidade de verbas salariais. Isso aqui também já está no CPC, não vou precisar repetir. Afastamento do cargo também, que é uma medida cautelar. É possível o afastamento do cargo? É sim, perfeitamente possível. Qual é a alteração trazida pela Lei 14.230 e que vai cair na sua prova? O afastamento ele pode ser cautelar, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Artigo 20, parágrafo 2º, ou seja, prazo máximo de 180 dias. Não há prejuízo da remuneração do servidor público, ok? No informativo 524, eu trago também aqui um interessante julgado falando o seguinte, que é válida a medida cautelar em ação de improbidade administrativa, ainda que proferida por juízo incompetente, até que seja analisada pelo juízo competente da causa. Então, digamos que tem um juízo aí da Justiça Estadual que decretou a indisponibilidade de bens, o afastamento temporário do servidor público. Depois, essa ação ela vai para a Justiça Federal, porque há um declínio de competência, até que o juiz federal analise essas medidas cautelares, elas devem permanecer, ok? Outro ponto trazido aqui de alteração na lei de improbidade, pela lei 14.230, refere-se à responsabilidade de sucessores por atos de improbidade administrativa. Uma coisa que já existia na lei anterior é dizer que o limite aqui é o limite da herança, o limite do benefício patrimonial. A diferença trazida pela lei 14.230 é o seguinte, que se houver alteração de contrato social, se houver incorporação, se houver fusão, se houver cisão de uma sociedade empresária, essa nova sociedade que incorporou, que cindiu, que se beneficiou do patrimônio, ela também vai responder pelos atos de improbidade praticadas pela sociedade anterior, limitado, claro, ao benefício patrimonial que ela teve. Por quê? Era muito comum que, durante um processo ali de improbidade, a empresa ela alterasse o seu contrato social, mudasse a sua estrutura, vendesse as suas cotas e depois a nova empresa dissesse, não é comigo. O que a lei quer dizer vai ser sim, vai haver uma sucessão da responsabilidade, limitado, claro, ao benefício patrimonial.
Quanto ao elemento subjetivo, meus nobres, isso aqui vai chover em sua prova, isso aqui também na questão dissertativa, na sua peça, na sua sentença, você vai ter que saber muito a alteração do elemento subjetivo para os atos de improbidade. Antigamente, era possível um ato de improbidade calcado na culpa. O prejuízo ao erário poderia ser por negligência, por imperícia. Agora, não pode mais. Qualquer ato de improbidade, ele precisa ter o elemento subjetivo dolo. Esse dolo é um dolo específico, ou seja, um especial fim de agir, de praticar um ilícito contra a administração pública. Por que isso? Era muito comum, às vezes, de um ato de improbidade ser uma mera irregularidade. O administrador ali contratou uma empresa sem licitação, mas a empresa prestou um serviço público, foi remunerada, comprovou um valor compatível com o de mercado. Não houve a intenção de fraudar ou não houve a intenção de se locupletar. Nesse caso, o que a lei está dizendo aqui é que não haverá improbidade administrativa. Qual é o conceito de dolo trazido pela nova alteração da lei? Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Grifem essa parte, não bastando a voluntariedade, porque o seu examinador, na sua prova objetiva, vai colocar esse conceito e vai colocar bastando a voluntariedade do agente, ok? E bastando a voluntariedade do agente está errado, é não bastando a voluntariedade do agente. A lei também trouxe uma nova alteração já prevista na jurisprudência, no sentido de que a divergência interpretativa de lei não configura ato de improbidade. Artigo 1º, parágrafo 8º. Interpretação divergente não configura. Quanto aos atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, está lá no artigo 9º. O elemento subjetivo é esse dolo com especial fim de agir. E a novidade agora do enriquecimento ilícito é que exige, sim, o efetivo prejuízo ao erário. Antes, a jurisprudência era que, havendo enriquecimento ilícito, se não houver prejuízo ao erário, o ato também está configurado. Agora não. É necessário que haja o recebimento de vantagem indevida e o prejuízo ou a lesão ao erário. Então, meus nobres, aqui, em relação ao ato comissivo ou omissivo, então isso continua igual, não houve alteração. Em relação às sanções, muita alteração em relação às sanções, isso vai ser cobrado, está mais fácil agora de memorizar do que era antes. Perda dos bens ou valores adquiridos ilicitamente, isso aqui é evidente, né? Não mudou nada. Perda da função pública, exige-se o trânsito em julgado para que haja perda da função pública, mas é possível a medida cautelar num prazo de até 180 dias, como a gente já falou. Ponto aqui bastante importante é que, e trazido pela lei, é o seguinte, que a perda da função pública atinge apenas o vínculo na mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, em caso de ato de improbidade por enriquecimento ilícito e apenas por enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. O que isso significa, meus caros? Se eu era um agente da Polícia Federal e eu pratiquei um ato de improbidade administrativa por violar um princípio e eu me tornei defensor público federal, eu não posso perder o cargo de defensor público federal, que são cargos distintos. Agora, se eu era agente da Polícia Federal e pratiquei um ato de improbidade com enriquecimento ilícito, aí sim eu posso perder o cargo de defensor público federal. Ok? Entendeu bem aí? Tem que ser o mesmo cargo. Excepcionalmente, o que a lei fala, excepcionalmente pode ser aplicada essa extensão se o juiz ele considerar as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.
Bom, 10 minutos, até a próxima.